Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo para retomar a importação de minerais raros, que são essenciais para a indústria americana. Mas aí, no contrapé, a Casa Branca anunciou que suspendeu qualquer negociação comercial com o Canadá. Vamos ver a reportagem de Mariana Jean-Jacques. O republicano justificou a medida afirmando que ela é uma resposta à criação de um imposto sobre serviços digitais contra empresas americanas de tecnologia. O novo imposto canadense impõe a cobrança de 3% da receita gerada com usuários do país e tem incidência retroativa, começando no dia 1º de janeiro de 2022. Com o fim da negociação entre Canadá e Estados Unidos, a Casa Branca afirmou que vai anunciar na semana que vem o patamar da tarifa de importação que será cobrada do vizinho do norte. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, flexibilizou nesta sexta-feira o prazo para que parceiros comerciais cheguem a um acordo com a Casa Branca. O limite inicial seria em menos de 2 semanas. Agora foi estendido até o começo de setembro. A mudança acontece porque não houve avanços significativos nas principais mesas de negociação. Até agora, só o Reino Unido fechou um acordo amplo com os americanos. Os Estados Unidos e a China até chegaram a um acordo para interromper a guerra comercial que escalou no primeiro semestre, mas não há uma definição sobre como será a relação das duas potências daqui para frente. Nesta sexta-feira, a China afirmou que vai retirar as restrições à venda de minerais raros para companhias americanas. Esse era o principal entrave diplomático na negociação comercial entre os dois países. Em troca, a China afirmou que os americanos também concordaram em retirar medidas restritivas contra empresas chinesas, mas não detalhou quais seriam essas barreiras. Muitas informações, poucos detalhes. Lorival Santana, no que a gente pode... Onde é que a gente deposita as nossas esperanças, Lorival Santana, de que agora vai uma onda de acordos comerciais com os Estados Unidos? Bem, acho que uma onda de acordos não. Até mesmo com a China é uma coisa passo a passo, né? O que hoje foi retirado foi o irritante que havia, né? Então, foi aberta a porta para avançar em negociações gerais, né? A China, depois que o Trump colocou aquelas tarifas que chegaram a 145%, estão suspensas até 12 de agosto, estão na casa dos 30% e os da China 10%, a China retalhou impondo, assim, ela não foi nada muito formal, mas ela começou a não dar licenças para a exportação de minérios de terras raras e magnéticos, né, que são essenciais, né, para a eletrônica em geral, civil e militar. E aí os Estados Unidos retalharam, o Trump retalhou com... derrubou as últimas exportações que tinham de chips sofisticados da Cadence, Synopsys e Siemens, americana, e também de etano, que serve para fazer o eteno, que é muito importante na indústria, né, do plástico, resinas, etc., e também turbinas de aviões, né? Então foi isso que foi hoje acertado. Eles já tinham conversado há algumas semanas em Londres, e hoje eles fecharam esse acordo para desfazer essas últimas retaliações que eu acabei de mencionar. Mas ainda tem essa avenida grande em relação a todos os outros produtos e em relação ao aço e alumínio, que estão com 25% para o mundo todo também. Isso está com cara de que vai ficar, né? Isso está com cara de que vai ficar, assim como um 10% geral, assim, né? Mas o Trump... hoje também a China colocou restrições na exportação de fentanil, né, que é um insumo que no México, geralmente, que é processado e transformado numa droga que é a causa de uma grande epidemia nos Estados Unidos, né? E uma bronca do Trump, que, aliás, usou esse produto como justificativa, né, para fazer a política tarifária que ele quis sem passar pelo Congresso. Exato. Caio, o Trump está renovando a briga dele com o presidente do Fed. Hoje chamou de novo, xingou de novo e disse uma coisa que eu acho que foi a mais alarmante aí desde que ele começou essa briga, que tudo parecia muito bravata. Ele disse assim: eu quero um presidente de Banco Central
que não suba os juros. O que vocês podem esperar assim, o mercado já ainda se assusta com essas declarações do Trump? É sempre bom ter um pé atrás? Olha, Thaís, o Trump é presidente dos Estados Unidos, né? Então a gente tem que sempre levar a sério declarações de um presidente da República, especialmente do presidente dos Estados Unidos. São declarações bastante complicadas, né? A gente sabe que a política monetária ela tem sua função lá de manter a economia equilibrada ao longo do tempo. Às vezes precisa subir juros, às vezes precisa cortar juros para reagir aos desequilíbrios econômicos. Um presidente de Banco Central que só possa cortar juros é um presidente do Banco Central que não vai fazer o seu trabalho e vai deixar a economia toda distorcida para frente, né? São décadas e décadas de experiência em vários países a respeito disso. A declaração do Trump me lembra as declarações do presidente da Turquia, que mandou 2 presidentes de Banco Central embora porque não cortavam os juros, o que cortou forçadamente, fez a inflação ir para 100% e o país ficou completamente desorganizado, isso há poucos anos atrás. Então, a experiência mais recente de várias que nós temos, inclusive nos Estados Unidos, lá no passado, de interferências muito agressivas políticas no Banco Central que acaba dando errado. Agora, eu falei que é o presidente dos Estados Unidos, mas também é o Banco Central dos Estados Unidos, um dos mais blindados e mais bem institucionalizados do mundo. Todas as vezes que o presidente Jerome Powell, o presidente do Fed, foi perguntado a respeito disso, ele diz, olha, não tem absolutamente nenhuma interferência, eu toco o meu trabalho, faço o trabalho da maneira como tem que ser feito, e não vou sair do meu posto antes de terminar o meu mandato. E ele está totalmente respaldado pela legislação e pela institucionalidade do país para fazer isso. Então, a despeito de todas essas declarações, por enquanto o trabalho está sendo bem feito. Agora, em algum momento o mandato do Powell acaba e o Trump vai nomear um novo presidente. Se for como nas tarifas, ele pode, né, surpreender o mundo e trazer um presidente complicado. Agora, também, se for como no caso das tarifas, ele põe e voltou atrás em boa parte disso. Então, acho que do Trump a gente pode esperar, no mínimo, bastante volatilidade, bastante incerteza. Isso não é bom, tendo em consideração que as taxas de juros dos Estados Unidos são as taxas de juros mais importantes do mundo e acabam balizando os preços do mercado financeiro, os preços de taxas de juros. De ativos em geral, né? Precisa fazer captação, de ativos em geral do mundo inteiro. Eu achei interessante ele dizer, olha, o presidente dos Estados Unidos a gente tem que ouvir, mas também é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, né? São 2 gigantões aí que estão se enfrentando no final das contas. Agora, Lorival, eu queria te ouvir sobre o Canadá, essa briga, essa birra do Trump com o Canadá e agora essa elevação de tom aí, enfim. O que a gente pode esperar das reações de Trump com relação a Canadá e México, por exemplo, mas especialmente Canadá? É que tocou numa questão que é nevrálgica para o Trump, que é a questão dos impostos sobre as Big Techs, né? Que é a briga dele com a União Europeia, inclusive, né? Exatamente. E com o Brasil, inclusive, né? Essa de 15% para fazer uma equivalência, assim, dos impostos. Bom, 15% sobre as Big Techs, porque elas não são taxadas, e, além disso, 15%, até 15% para equivalência de impostos, quando os impostos são mais baixos nos Estados Unidos. E no caso do Canadá, é um imposto de 3% com efeito retroativo, né, a início de 2022. E isso dói mesmo, né? Como é que você coloca um imposto retroativo? 3 anos, né? Então, parece uma coisa assim para poder negociar, né? Não sei como que essa lei foi elaborada e tal, mas é a primeira grande crise com o novo primeiro-ministro, Mark Carney, que é conservador, né? E, aliás, que é liberal, mas é um pouco mais conservador do que o Trudeau, né? E
e que vinha tendo um bom diálogo com o Trump, mas eu acho que é mais uma demonstração de que para o Trump essa questão das Big Techs é uma red line, né? Uma linha vermelha. E vamos ser sinceros, a gente sabe que com relação à União Europeia e com relação ao Canadá, o Trump tem muito menos, né, afinidade, paciência, porque são duas referências do liberalismo. Sim. Né? E no caso do Canadá, o Trump ainda deseja anexá-lo, porque ele sente realmente que a China pode cercar os Estados Unidos pelo norte e pelo sul. Então, por isso que ele se preocupou com o canal do Panamá, com a Groenlândia, que é onde pode ter navegação chinesa com o degelo, e com o Canadá como um buffer, uma zona tampão de proteção. Então, ele tem uma má vontade com a resistência canadense de, poxa, se tornar o 51º Estado americano é uma honra para qualquer país, na visão do Trump. Ave Maria. Parece uma coisa meio esquizofrênica essa conversa, mas aí eu lembro que nós estamos falando do presidente dos Estados Unidos, né? E quando o presidente dos Estados Unidos fala... Agora, Caio, achei muito bom, Caio, eu vou adotar. Ô, Caio, ontem nós demos aqui no WW o resultado do primeiro trimestre da economia americana, com uma queda de 0,5%, né? Com todo mundo se preparando, embracing for the impact, né? Das tarifas, uma explosão de importações. Hoje veio um dado de inflação um pouco melhor do que o esperado. E aí, até por isso é que Trump volta suas armas ao Fed, ao Banco Central americano, para dizer, escuta, a inflação está caindo. E o Jeremy Powell dizendo, não, a inflação vai chegar. Onde é que está o seu ponteiro? Como está o seu ponteiro para quando a economia americana vai dar sinais bastante claros de efeitos das tarifas? Então, se a gente esquecer as tarifas por um minuto e olhar os indicadores até agora, a gente enxerga um pouso muito claro ali, suave, da economia americana rumo às metas do Banco Central, que é uma taxa de crescimento perto do crescimento potencial dos Estados Unidos, que é em torno de 2%, 2 e pouco, desemprego também perto do que a gente chama de desemprego neutro, e a inflação na meta, 2%. Então, o Banco Central tem pilotado isso muito bem. A economia está firme, então ele não tem pressa de sair cortando juros, ele pode esperar, garantir ali que ele já cortou um pouquinho, né? E agora acho que o plano dele é esperar esse pouso e depois cortar mais um pouco ali na frente. Agora, eu falei, vamos esquecer por um minuto, agora vamos trazer ela de volta, né? A gente sabe que as tarifas estão aí, especialmente com relação à China. Quem olha isso aí mais de perto, fluxos comerciais, faz a conta direitinho, diz que o impacto principal das tarifas deve vir ali por julho e agosto. Então, o que o Paulo está falando é o seguinte, ó, a economia está bem, a inflação está indo para a meta, mas a gente sabe que vai vir uma pancada que pode ser maior ou menor, a gente não tem muita ideia ainda, ali por julho e agosto. Então, até lá, eles vão esperar, vão ver como é que vai ser o efeito desse choque de tarifa, se vai subir muito a inflação, se não vai subir, se vai gerar efeitos secundários da inflação para frente, e aí depois vão tomar a decisão nos juros, né? Acho que o mais importante é olhar para a atividade e ver que assim, o desemprego está baixo, está gerando emprego, consumo, renda, então não tem pressa, dá para o Powell fazer com calma. Quem está apressando o Powell é justamente o presidente Trump, mas ele já falou que, a não ser por alguns membros do Fed que já estão dizendo que pode cortar e tal, e há até um debate se eles estão falando isso até para agradar o Trump ou não, porque daqui a pouco começa uma corrida para quem substitui o Powell, né? Claro. Então tem um pouco desse jogo político ali também. Mas a parte disso que eu acho que é uma coisa meio lateral, o importante aqui é que o Fed vai esperar e quando ele tiver confiança do tamanho do impacto ali das tarifas sobre os preços, aí ele vai cortar um pouquinho mais os juros, que eu acho que tem espaço. O que a gente precisa ter certeza é que o impacto vai chegar, né? Não vai passar incólume essa política tarifária.